Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Pastora Rose, meditando hoje na palavra de Deus de manhã, em Juízes, capítulo 6. Olha o que me chama a atenção deste capítulo 6 de Juízes, a partir do verso 1. Capítulo 6, a partir do verso 1 do livro de Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, neste capítulo 6, a gente vê a situação da nação de Israel, nesta época, no tempo dos juízes. Então veja que vinha a Israel não só uma nação, vinha a Israel 3 nações, vinham os medianitas, vinham os amalequitas e os povos do Oriente, se aliaram e lutaram contra Israel, quer dizer, um grande exército, uma grande multidão invadiam a terra de Israel, a terra da nação escolhida, da nação eleita de Deus, do povo de Deus. E veja que a situação de Israel era uma situação de humilhação, não é isso? Uma situação de humilhação, uma situação de derrota, de fracasso, né? Que veja que nós acabamos de ler aqui que Israel, eles fugiam da presença dos seus inimigos. Escondiam-se. Né? Eles iam para as cavernas, eles subiam as montanhas, faziam fortificações, eles tentavam escapar da presença dos inimigos. E os medianitas, os amalequitas, eles prevaleciam sobre a nação de Israel. Interessante, a gente meditando nesta passagem, a gente vê os dias de hoje, né? Só que os inimigos nos dias de hoje não são mais os amalequitas, os do Oriente, os medianitas, são inimigos espirituais. Os inimigos espirituais, invisíveis. E esses inimigos, que é a força do mal que age no mundo de hoje, tem agido na vida de muitas pessoas. E até daqueles que são eleitos, né? Daqueles que conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas só que não reagem. Ficou na defensiva. Só na defensiva, né? Veja que Israel não ficou nem na ofensiva e nem ficou num ponto estratégico. Eles ficavam como? Na defensiva. Eles ficavam só se defendendo. Os inimigos atacavam, os inimigos invadiam, destruíam, roubavam, saqueavam. O que eles plantavam com suor, o que eles plantavam com sacrifício, os inimigos invadiam suas terras, roubavam seus animais, roubavam as suas plantações, os frutos que eles plantaram, e saqueavam, roubavam e iam embora. Passava tempo, Israel voltava de novo a plantar, a criar. Depois de um tempo, os inimigos voltavam,
roubavam, saqueavam, Israel fugia. Então que eles lutavam eles estavam na defensiva, não é isso? Enquanto eles estavam na defensiva, os inimigos prevaleciam. É o que acontece no dia de hoje, pastor. É verdade. E a atitude que eles tinham era uma atitude de se esconderem, né, pastor? Porque era para eles tomarem outra atitude, que foi no final a atitude que eles tomavam, mas eles procuravam simplesmente agir na força dos próprios braços. Quando cavavam, faziam as cavernas, se escondiam, eles estavam agindo na força do próprio braço, tomando a atitude deles. O que eles achavam que se eles fizessem, eles iam conseguir evitar, né, tudo aquilo. Só que não, né, pastor? E no dia de hoje a gente vê isso muitas vezes. Existem pessoas que elas ficam na defensiva, e até infelizmente, muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus, conhecem o poder que há no nome de Jesus, conhece e sabe que nós somos mais que vencedores, que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, derrotou Satanás, derrotou os demônios, derrotou a morte, derrotou o inferno. Jesus prevaleceu e ele deu esse mesmo poder que estava sobre ele para a igreja, para os seus seguidores, para os seus filhos. Ele mesmo declarou: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Só que tem muitos cristãos, mesmo sabendo de tudo isso, ficam na defensiva. Não reagem, não vão para cima, ficam só na defensiva, só se defendendo, só murmurando, reclamando, procurando culpado para suas derrotas, para os seus fracassos, mas não tomam atitude. E Israel ficava assim. Eles ficavam murmurando entre si, ficavam reclamando, ficavam chateados, mas eles não tomaram atitude. Mas chegou um momento que eles tomaram atitude. Caíram na real, porque eles lutaram com a força dos seus braços. Não venciam, como acontece hoje, tem pessoas que querem vencer o mal com a força dos seus braços. Elas procuram todos os meios, tudo que ensinam para ela, ela faz, mas só que ela não vai fazer a coisa certa, não tem feito até hoje a coisa certa. Qual é a coisa certa para vencer o mal? Para vencer esses inimigos espirituais que está na tua vida financeira, na tua saúde, no teu casamento, na tua vida econômica, na família, na tua vida pessoal, enfim, na vida sentimental. Os inimigos estão atacando, os medianitas estão te atacando tua casa, tua família, teu casamento, a tua finança. Os medianitas espirituais, os amalequitas estão invadindo, e a pessoa fica ali, parada, não reage, chorando. Às vezes. Exatamente. Então chegou a hora de você abrir os olhos e tomar atitude, tomar posse daquilo que Jesus já nos deu, autoridade e poder. Foi o que aconteceu com Israel. A Bíblia diz aqui, eu quero ler para todos, para nós já finalizarmos. Diz aqui, o verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles falaram isso: não, chega, não. A gente já fez de tudo, já fizemos de tudo, corremos para todos os meios, fizemos de tudo. Aí alguém, quem sabe, chegou e disse: vamos nos unir e vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é o nosso Deus. E quando toda a nação começou a clamar, foi quando Deus enviou, que já é outra história, a gente vai falar mais tarde, foi quando Deus enviou quem? Preparou Gideão. Foi quando Deus olhou entre todos os homens de guerra, entre todos os homens, Deus escolheu Gideão. Então Deus quer que você clame, é hora de nós clamarmos, é hora de buscarmos a Deus, né, pastora? Parar de chorar, de resmungar, de murmurar. Atenção, meus amigos, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque tenha certeza que Ele vai mudar a tua história. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de chorar. Tome posse da palavra de Deus, tome posse da presença do Espírito Santo na tua vida, porque vamos vencer. Diante desta guerra, vamos vencer em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Cristo possa
está na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje, amanhã e para sempre. Que a paz de Cristo reine no seu coração, possa reinar na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, queridos.